Acabei de mudar a cor dessa blusa. Essa aqui, com só algumas horas de trabalho, e eu vou contar o passo a passo. Fazia muitos anos que eu não fazia isso, então eu testei primeiro num pedacinho de tecido pra ver se ia dar certo, pra não perder uma blusa inteira com teste, né? Então assim, essa blusa aqui é inteira de algodão e ela é de um tecido que nunca antes foi tingido. Ele é um tecido para tingimento. Repara, a malha para tingimento não é igual a malha branca. A malha branca, ela é tingida, então a malha branca, ela tem tratamento e você tem que se atentar. Então, desde o começo eu sabia que a probabilidade de dar certo era muito grande. Eu quis também que esse teste fosse facilmente replicado, então eu testei com esses tubinhos de tinta que a gente acha em qualquer lugar, para que todo mundo conseguisse replicar em casa. Tubinho desse, vermelho, e testei no pedacinho de tecido. Essa tinta é para algodão. Então o tecido tingiu completamente e só a parte que não tingiu era o bordadinho, que geralmente as linhas são de poliéster, então por isso que não tingiu, e era isso que eu tava querendo. Aqui atrás, eu não sei porquê, mas ela tingiu um pouquinho, ela tá um pouquinho avermelhada. Tecidos reagem de forma diferente, não é sempre que é uma ciência exata essas coisas. Por isso a gente tem que testar. Esse tubinho vai em 1 litro de água e cada 1 litro vai 300 gramas de tecido seco. E no final do processo, eu usei um fixador. Ficou bem bom o resultado. Eu tirei o cordão na hora de tingir. A única coisa que não aconteceu, que eu já esperava, as costuras, elas ainda estão branco, porque as costuras geralmente é de poliéster. Mas eu queria que desse esse resultado, que eu queria que tivesse que eu não gosto de vermelho tão vivo, eu gosto de vermelho mais envelhecido. Vou mostrar pra vocês. Esse é um moletom sem tingimento, e repara que ele tem uma etiqueta atrás e um bordadinho na frente. O bordado, como ele é de poliéster, ele não tingiu, que era o que eu tava esperando. A etiqueta já tingiu um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, quase não dá pra ver. O tamanho dele mudou bastante, ele encolheu tipo quase uma medida, né? Então se eu uso o G, ele virou um M. Essa parte aí não tingiu muito bem. Dava até pra tingir de novo, mas eu gosto. Uma coisa que você precisa se atentar, como você tem que fazer com água quente, pega uma blusa que é um pouco maior que você, porque ela vai encolher bastante nesse processo. Os corantes são um pouco abrasivos, vai estragar um pouco as peças. Mas aqui eu conseguiria tingir para qualquer cor, conseguiria colocar um preto. Pense que um preto nunca vai ficar tão escuro, com azul escuro, bege, a cor que eu quisesse. Como eu usei um balde, que ele não tinha tanto espaço pra gente mexer ali, tem alguns pontinhos que não pegou muito bem, mas mesmo assim era um resultado que eu esperava, que eu queria que desse esse resultado caseiro. Vocês estão vendo aí que passa despercebidaço, é só um olho muito atento que vai perceber. A gente tem muita roupa que a gente já tem, são legais, mas se fosse um pouquinho diferente a gente usaria mais. Ou tem uma roupa mais velha que a gente não usa mais por N motivos, a gente consegue sempre ficar restaurando as coisas, continuar usando, não precisar se desfazer, jogar fora, ter que vender, dar pra alguém. Agora o passo a passo eu vou colocar em outro vídeo, que esse ficou muito longo.